Se você gostar deste vídeo, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. O primeiro destaque é um verso da poesia Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto, do livro A Educação pela Pedra. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos. Dê um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. Dê um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Feito esse grande destaque e homenagem, apresentamos um guia de sobrevivência financeira em tempos de pandemia. Nesse momento de imensas dificuldades econômicas provocadas pela pandemia do coronavírus, cresce o número de pessoas que está sem trabalho, sem renda e sem reserva. Nessa situação, antes de tudo, deve-se manter a calma e criar, entre aspas, um plano de guerra para conseguir manter as necessidades básicas atendidas. Isso é o que propõe o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, ABFIN, Reinaldo Domingos. As dicas foram destaques da seção de Finanças Pessoais do UOL. Além dessas orientações, demonstramos os perigos dos juros elevados e absurdos para quem está nessa situação extremamente vulnerável. E, claro, deve servir também para a defesa das finanças pessoais do consumidor, independente da sua situação financeira, com indicações do âncora do site de Vida Econômica, Miguel José Ribeiro de Oliveira, ex-presidente da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, e autor da primeira pesquisa de juros no Brasil. Assim também destacamos orientações do Guia dos Juros, a primeira e única publicação do país, que ensina de maneira simples e prática o cálculo de juros compostos dos financiamentos e conta a história de como surgiu a primeira pesquisa de juros ao consumidor do país na era da estabilidade econômica. Antes de tudo, o Guia de Sobrevivência Financeira em Tempos de Pandemia ressalta que é preciso ter sempre claro que em qualquer situação difícil, não se desespere, mantenha calma e busque por soluções conscientes. Acompanhe as principais ações a serem tomadas, segundo o presidente da ABFIN, Reinaldo Domingos, na primeira parte deste guia, para quem está sem trabalho, sem renda e sem reserva. Família e planejamento. 3 ações prioritárias. A primeira orientação está na área familiar. É fundamental reunir a família, abrir a realidade e pensar em ações conjuntas de redução de despesas. A segunda orientação destaca que é preciso ter foco e saber priorizar. Este é o momento de focar na alimentação básica, sem luxos e supérfluo. Opte pelos produtos básicos com custo menor e esqueça de marcas e outras questões que possam elevar o preço. A terceira ação trata da importância de preservar o que você tem. Assim, caso tenha, é fundamental proteger a sua reserva financeira. É preciso ter dinheiro, ele vale muito mais em momentos assim. Contas e custos. A primeira dica: avalie a possibilidade de postergar o pagamento da conta de luz, água e gás. Em muitos casos, esses serviços não serão cortados em função da crise. A segunda orientação: busque suspender pacotes de TV a cabo e reduzir também os pacotes de telefone e internet. É importante buscar reduzir os custos, mas sem cortar totalmente, porque você deve precisar dessas ferramentas para trabalhar ou procurar trabalho. A terceira: não compre roupas ou acessórios nesse momento. Valorize o que já tem. Busque por atividades que não envolvam custos. Aperfeiçoamento profissional. 4 ações e estratégias para avançar e conquistar renda. A primeira orientação: quando estiver em casa, por exemplo, pode fazer cursos gratuitos de capacitação. A segunda: nada de comprar coisas que não sejam essenciais.
A terceira ação é motivadora. Busque pelo aprimoramento profissional de sua atividade fim ou em uma nova área em que avalie atuar. A quarta estimula a nossa iniciativa. Busque por uma possibilidade de renda, mesmo estando dentro de sua casa. Dívidas. Há aqui muita paciência e dinamismo. Em caso de dívidas, analise individualmente e, se possível, suspenda o pagamento ou renegocie as prestações. Criatividade com o valor das coisas. Exercite o desapego. Busque por produtos em casa que possam ser vendidos para arrecadar algum dinheiro, mesmo que seja um valor baixo. Use ambientes de venda online para isso. Como ter apoio financeiro. Duas dicas importantes que têm sido amplamente divulgadas pelos meios de comunicação. Primeira, faça sua inscrição em planos para desempregados ou para famílias de baixa renda. O governo está com programas de auxílio emergencial. Segunda, se for informal, MEI, pequena ou microempresa, busque por linhas de apoio que o governo está oferecendo. Aqui entramos na segunda parte do Guia de Sobrevivência em Tempos de Pandemia, com uma série de destaques, dicas e orientações do Guia dos Juros e do ex-presidente da ANEFAC e consultor Miguel Ribeiro de Oliveira. Vamos tratar de empréstimos e as elevadas e perigosas taxas de juros, as opções de compras, alternativas de juros baixos, cuidados e desafios para pegar o caminho da conquista da cidadania financeira. Entramos no universo do mercado financeiro. Prestar muita atenção nas taxas de juros elevadas. Aqui 4 indicações e orientações que valem ouro. A primeira, caso necessite fazer empréstimos, evite a quaisquer custos linhas como cheque especial e cartão de crédito que possuem as maiores taxas de juros no mercado financeiro. Os juros do cartão de crédito estão no patamar médio de 255% ao ano e do cheque especial 128% ao ano. A segunda orientação é estratégica. Se tiver cartão de crédito e faturas que não tenha como saldar ou que vão comprometer o seu caixa e sua reserva, o melhor a fazer é ligar para o credor e dizer: devo, mas não posso pagar agora. A terceira dica aponta uma solução inteligente. O cheque especial não é renda e deve ser utilizado por um período curto e emergencial. Se tiver necessidade de usar esse limite por um período maior, procure seu banco e faça um empréstimo pessoal que tem custos menores para liquidar o cheque especial. Alternativas de crédito com juros baixos. Aqui 4 dicas e orientações valiosas. As 3 primeiras dicas mostram alternativas que moram ao lado. Existem linhas de crédito mais baratas, como o microcrédito, que tem taxa de 2% ao mês. Penhor de joias da Caixa Econômica Federal e do crédito consignado com desconto em folha. Assim, caso necessite de crédito, veja a possibilidade destes empréstimos mais baratos. A 4ª dica também mostra a alternativa que mora bem perto de você. Veja no seu relacionamento ou associação de classe se pode contar com uma cooperativa de crédito que tenha juros menores. Compra a prazo. Aqui são 3 orientações fundamentais que valem ouro. A primeira é ter um olho no valor da prestação e os 2 olhos vivos nas elevadas taxas de juros. Assim, ao fazer compras a prazo de produtos essenciais que sejam bens duráveis, como um fogão ou uma geladeira, não veja apenas se o valor da prestação cabe no seu bolso.
Há expressivas variações nas taxas de juros entre lojas, redes de varejo e bancos. A segunda orientação envolve uma ideia na cabeça, um lápis na mão e a descoberta do juro que dobra o valor da compra. Assim, pesquise e sempre calcule as taxas de juros compostos. Dependendo da compra a prazo, o juro dobra o valor da compra. O brasileiro, ao comprar uma geladeira, pode pagar outra de juros. Afinal, a taxa média de juros ao consumidor é de 90% ao ano. A terceira orientação vem de longe. Se possível, adie suas compras para juntar dinheiro e comprar à vista, evitando juros. Mas, caso não seja possível, pesquise muito, barganhe e compre nos menores prazos possíveis. Quanto menor o prazo, menor a incidência de juro. Despesas financeiras e visão clara do consumo na atualidade. Aqui é parar para pensar e contar até 10, ou até 1000 se precisar. É o seguinte: pesquisas já indicaram que as despesas financeiras são o item que tem o maior peso na composição de gastos dos consumidores, com 35% do total. Assim, fica escancarada a porta de endividados e inadimplentes que já atingem mais de 60 milhões de brasileiros. Por isso, mais do que nunca, torna-se indispensável um instrumento que mostre uma visão clara do cenário nebuloso e caro do consumo e das compras a prazo na atualidade. Um instrumento para reduzir os juros altos e enfrentar o tigre da ignorância. Nesse panorama, o Guia dos Juros ensina a fazer o planejamento financeiro. Ensina a interpretar e identificar os juros altos, compostos e embutidos, e fazer o cálculo de uma maneira simples e prática. Aprenda o cálculo com o autor da pesquisa de juros da ANEFAC, Miguel Ribeiro de Oliveira, autor da primeira pesquisa de juros do Brasil. Para ter uma visão do cenário histórico, o Guia dos Juros conta como surgiu a primeira pesquisa de juros ao consumidor do país. CT, um desafio que exige muita perspicácia. Aqui, outro destaque fundamental do Guia dos Juros. Além dos juros altos, compostos e embutidos, o consumidor tem hoje um novo desafio. Trata-se do CT, custo efetivo total, para saber se um financiamento ou empréstimo tem o custo mais barato, torna-se necessário olhar os juros e comparar o CT. Aqui residem muitas pegadinhas e armadilhas de financiamentos e empréstimos. Os juros podem ser baixos, mas o CT é alto. Compra planejada. Quando possível, fazer uma compra planejada é sempre muito inteligente e fascinante. Uma das opções é o consórcio, que é um sistema que não cobra juros. Aqui, sempre é importante conferir a taxa de administração cobrada. O presidente executivo da ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Paulo Roberto Rossi, explica que, abre aspas, o consórcio, para quem planeja, evita a compra por impulso e pratica o consumo responsável, continua sendo a melhor forma de adquirir bem ou bens de forma parcelada. Fecha aspas. Código de Defesa do Consumidor, em busca da cidadania financeira. Para finalizar, uma referência e uma conquista que não tem preço e é inegociável. O consumidor caminha para conquistar a sua cidadania financeira. Em relação aos juros, deve-se ter claro que o Código de Defesa do Consumidor determina que, quando o preço à vista é diferente do preço a prazo, a loja tem que informar em destaque a taxa de juros mensal e anual que está praticando.
Obrigado por ter chegado junto conosco até aqui. Se você gostou, compartilhe esse guia de sobrevivência em tempos de pandemia para que ele chegue ao maior número de pessoas. Exerça o espírito de colaboração e solidariedade. O cenário trágico de saúde e de profunda crise econômica gerado pela pandemia exige ações cada vez mais conscientes. Se precisar fazer alguma sugestão ou tirar alguma dúvida, envie seu e-mail para ideia@vidaeconomica.com.br. Como citamos no início no verso da poesia Tecendo Amanhã, do livro A Educação pela Pedra, em homenagem ao poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece amanhã. Desejamos que seu plano de educação e sobrevivência financeira tenha a consistência e a resistência de uma pedra. Curta nosso vídeo e compartilhe.